Salve, salve investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o VINO11. Vamos analisar o seu último relatório gerencial que saiu na semana passada. Vamos aqui nos atualizar sobre como está a situação do fundo. Continua aí muito difícil, porém a gestão tem feito algumas movimentações para tentar resolver a sua alavancagem. Além disso, como eu já havia falado em um vídeo anterior sobre o VINO11, a partir do próximo mês haverá um aumento com respeito aos seus rendimentos. Então, quem é investidor atual do VINO11 vai receber um rendimento muito maior do que os 5 centavos que ele tem pago atualmente. Então, se você investe no VINO11 ou se está pensando em investir, fique comigo aí até o final desse vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o VINO11 está sendo negociado aqui a R$ 5,04. Então, já faz um tempinho que ele está nessa faixa aqui de R$ 5,00, um pouquinho abaixo às vezes e um pouquinho acima, porém, na média, sempre nessa faixa aí dos R$ 5,00. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de praticamente 13%. Então é um fundo que vem pagando sim uma boa rentabilidade, porém essa rentabilidade está alta dessa maneira devido à cotação do fundo ter caído bastante. Se pegarmos aqui, deixa eu colocar apenas no último ano, dos últimos 12 meses, observe como a cotação do VINO11 saiu aqui da faixa dos R$ 8,00 e foi aqui para a faixa dos R$ 5,00. Então uma desvalorização muito grande durante um pouco período de tempo. Devido a esse fator, o seu dividend yield acaba se elevando. Então, muitas pessoas, ao analisar apenas a rentabilidade e não outros indicadores, acabam aí se enganando. Além disso, seu P sobre VP está de 0,48, então isso quer dizer que ele está com deságio, sendo negociado praticamente pela metade do que seria o seu preço justo, e o fundo tem diminuído a sua liquidez, atualmente na casa aqui dos R$ 462 mil. Se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir os seus rendimentos. Então já faz um tempinho que o fundo sempre vem pagando aqui na média de 5 centavos por cada cota. Ele só não diminuiu mais os seus rendimentos, deixa eu colocar aqui por mais tempo, como seria no caso a expectativa, né? Já que anualmente ele vinha diminuindo seus rendimentos, devido a um ativo que ele vendeu e o lucro que ele teve com esse ativo ele está distribuindo aos seus cotistas. Então ele tem aquele resultado acumulado que ele está usando aí para poder manter os seus rendimentos. Eu vou até mostrar isso aqui do seu relatório gerencial. Então, aqui no relatório gerencial, a gente pode ver aqui algumas atualizações gerais sobre o VINO11. Primeiramente, ele menciona que o VINO11 encerrou, no caso, o mês de fevereiro, com um resultado total de apenas 3 centavos, por cada cota, ligeiramente impactado por um movimento não recorrente da venda de posições em fundos imobiliários do fundo. Além disso, ele menciona também que no portfólio imobiliário deste mês, o fundo fechou um novo contrato de locação no ativo BBS, abrangendo aqui 770 metros quadrados, com a empresa Evidence, que é uma agência de marketing. Ele também menciona que, por outro lado, a Abril, que é outra empresa, atual locatária do ativo Vitacora, notificou sua intenção de rescindir o contrato de locação em maio de 2025, antecipando, vamos descer um pouquinho aqui, em um ano o término original previsto para maio de 2026. E o impacto combinado desses eventos resultará em uma redução de menos de 1 centavo com respeito ao seu resultado financeiro, o impacto de 0,53% na taxa de ocupação, e não vai gerar impacto na estimativa de distribuição de rendimentos. Então, pelo menos por enquanto, não haverá um impacto negativo nessa desocupação. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, podemos conferir o seu resultado financeiro, que é onde a situação do fundo mais tem se mostrado difícil. Então, de modo geral, durante o mês de fevereiro de 2025, podemos notar que o fundo ele teve um resultado dos seus imóveis de R$ 7.914.000. Então, esse daqui foi o seu resultado bruto. Porém, o fundo ele teve despesas. Então, primeiramente, ele teve aqui 4,1 milhões de despesas referentes principalmente à sua despesa financeira, que é justamente os juros que ele paga dos seus CRIs. Somente aqui ele pagou R$ 3.414.000. Então, quase a metade do valor que ele gerou de receita vai apenas para poder pagar dívidas. Ele teve uma dívida aqui também de receita financeira que ele pagou R$ 771.000, o que somou exatamente esse valor que eu mencionei para vocês. E aqui embaixo ele tem outras despesas, né? Como taxa de administração, que ele pagou R$ 116.000, e também taxa de gestão, que ele pagou R$ 291.000, o que somou R$ 407.000. E ele também menciona aqui outras despesas, que ele não menciona exatamente quais são, que ele pagou R$ 224.000. Então, no final da receita total, que foi aqui R$ 7.914.000, só sobrou para o fundo o valor de R$ 3.099.000. Então, menos da metade foi só para pagar despesas.
Porém, o valor que o fundo ele distribuiu de rendimentos para os seus cotistas, como vocês podem notar aqui, ó, foi de R$ 4.141.000. Então, ele gerou esse valor, o que representa aqui 3,7 centavos por cada cota, e pagou esse valor, que corresponde a 5 centavos por cada cota. Como o fundo ele tem um resultado acumulado, como eu já mencionei para vocês, ele pegou aqui aproximadamente R$ 1 milhão para conseguir manter esse patamar de rendimentos. Se ele não tivesse esse resultado acumulado, ele pagaria aqui menos de 4 centavos por cada cota. E ele menciona que ainda tem de resultado acumulado aqui 5,7 milhões de reais, o que representa aqui quase 7 centavos por cada cota. Então isso daí vai possibilitar que o fundo continue pagando aí pelo menos os próximos meses, né? Esse ano de 2025, esses 5 centavos por cada cota. E se descemos um pouquinho aqui, ele menciona sobre o aumento de rendimentos, então a estimativa de rendimentos. Ele menciona aqui o seguinte, pessoal, ó, até março de 2025 está projetado um rendimento entre 4 centavos e meio e 5 centavos e meio, porém, a partir do mês de abril de 2025, com o recebimento da parcela de 14 centavos referente à venda do ativo BM336, a estimativa de rendimentos será ajustada, podendo chegar até a 7 centavos e meio para o período de abril até junho de 2025. Então, esse aumento vai ser temporário, não definitivo, devido a esse valor que ele vai receber aqui de 14 centavos por cada cota. Durante esses 3 meses, abril, maio e junho, ele vai dividir esse valor pagando um pouquinho a mais para os seus cotistas. E esse valor, como eu mencionei, de rendimentos, pode sair de 5 centavos para até 7 centavos e meio por cada cota. Vamos esperar aí o próximo anúncio, né, para ver se será esse valor mesmo de 7 centavos e meio por cada cota. Ele menciona o seguinte, que já no período de julho até dezembro de 2025, as distribuições devem voltar ao patamar atual, com rendimentos projetados entre 4 centavos e meio e 5 centavos e meio. E ele menciona que ele ainda tem uma última parcela, a terceira parcela desse ativo BM336 para poder receber, o que vai ocorrer lá em abril de 2026, e o valor vai corresponder a 19 centavos por cada cota. Lembrando que essas estimativas não levam em consideração eventuais novas vacâncias que o fundo ele pode sofrer e também situação de calote, né? No momento de situação de calote, o fundo não tem sofrido nenhuma, já passou por isso, porém conseguiu resolver, mas vacância no momento o fundo ele tem sim apresentado. Então vocês conseguem ver aqui pelo gráfico como vai ficar os rendimentos do fundo até dezembro de 2025. Esse período aqui vai ser elevado durante 3 meses, depois voltará ao patamar aproximado aí de 5 centavos por cada cota. Aqui, pessoal, podemos ter mais algumas informações sobre a alavancagem do fundo, que atualmente é a principal dor de cabeça desse fundo imobiliário. É exatamente isso que provocou muito aí a sua queda na cotação, queda também nos rendimentos do fundo. Então, atualmente, o VINO11 é um dos fundos mais alavancados que existe aqui na Bolsa de Valores. Ele tem uma dívida aqui de aproximadamente 471 milhões de reais para poder pagar. E o patrimônio do fundo atualmente, somente com seus imóveis aqui, é de 1,2 bilhão de reais. Então, por alto, assim, podemos ver que ele tem uma alavancagem superior aí a 30%, um patamar de alavancagem superior a 30%. Porém, uma das principais coisas que impede retomada do fundo imobiliário, né, no caso voltar a se valorizar, é com respeito ao pagamento das suas amortizações. Então, como eu já mencionei, o fundo ele tem essa dívida aqui de 471 milhões de reais e tem 2 coisas que ele paga no decorrer desse período. Tem aqui o principal, que são as amortizações, que é o dinheiro que sai do caixa do fundo. Então, o fundo ele tem que ter disponibilidade de caixa para poder honrar seu compromisso. E tem os juros de correção monetária, que é exatamente aquele valor que mensalmente é descontado da receita do fundo. Como eu mencionei lá no demonstrativo de resultado, é a principal despesa atual do fundo, que ele paga ali 3,2 milhões somente de juros de correção monetária. Então, aqui na cor azul, a gente pode ver os valores em milhões do principal, no caso das amortizações que o fundo ele vai ter que fazer, desde 2025 até lá o ano de 2036. E como eu mencionei, esse dinheiro ele sai do caixa, então o fundo tem que ter a disponibilidade. Porém, se voltarmos aqui, podemos notar que em caixa disponível atualmente o fundo ele só tem 26,5 milhões de reais. Aí se voltarmos aqui no seu cronograma, podemos notar que só no ano de 2025 ele vai ter que tirar ainda aí do seu caixa 29 milhões de reais. Sendo que no momento ele só tem 26 milhões de reais. Então ainda esse ano o fundo vai ter que fazer alguma movimentação para conseguir arrecadar dinheiro e poder pagar essas amortizações. A última movimentação que o fundo ele fez foi vender aquele ativo PM336 para conseguir capital e assim pagar
a sua alavancagem. E mesmo que nesse ano ele consiga fazer essa movimentação, observe que nos próximos anos, 2026 em diante, o valor que ele vai ter que pagar é ainda maior do que o ano de 2025. Então, se no momento o fundo ele já está sofrendo com caixa disponível, imagine nos próximos anos, onde é que ele vai conseguir dinheiro para poder pagar as suas dívidas. Então, essa é a principal questão do Vino 11. Por isso, é um fundo que eu, pessoalmente, não invisto e também não aconselharia ninguém a investir pelo alto risco que esse fundo atualmente ele representa. Já vimos aí outros fundos imobiliários serem muito prejudicados devido à alavancagem muito alta, como o SARI 11, que é um fundo que caiu muito a sua cotação, caiu seus rendimentos. O XPPR 11 também é outro fundo imobiliário que caiu bastante. Então a situação do Vino 11 continua aí muito difícil e que para se resolver vai ter que vender aí os seus ativos para ele conseguir honrar seus compromissos. A questão é que ele vendendo seus ativos, ele não vai ter mais aquele aluguel correspondente àquele ativo. Então isso também vai impactar financeiramente aí a sua receita mensal. Aqui podemos ver outros indicadores operacionais do fundo, seu aluguel médio de contratos atípicos por metro quadrado, também sua taxa média de ocupação vem caindo, no decorrer do tempo. Então isso aí é menos receita mensal para o fundo imobiliário. E questão de calote, o fundo já passou por uma situação de calote, porém agora está aqui tranquilo, relativamente tranquilo aí durante esse período. Se descermos mais um pouquinho, podemos ver que o fundo conta com 10 imóveis, totalizando uma área total de 83 mil metros quadrados. Aqui a gente pode ver o nome dos seus locatários atualmente, são essas empresas aqui, além de outras, porém essas são as principais. Alguns pontos positivos do Vino 11 é com respeito aos seus contratos, que na sua grande maioria são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior. Também questão de localização, podemos notar que 76% dos seus imóveis estão na cidade de São Paulo, então estão muito bem localizados. E se descermos mais um pouquinho aqui, tem outro ponto que eu gosto do Vino 11, que é a duração média dos seus contratos, de aproximadamente 7 anos. Então nota-se aqui que 67% dos seus contratos vencerão a partir do ano de 2029 em diante. Então são contratos geralmente aí com uma duração maior. E um ponto a se prestar atenção é que nesse ano de 2025, 19% dos seus contratos vencerão. Então vamos ver aí se o fundo ele consegue renovar esses contratos. Porque se ele não conseguir, vai aumentar ainda mais a sua vacância. E descendo mais um pouquinho, podemos notar que ele usa aqui para o reajuste anual dos seus aluguéis o índice IPCA, na sua grande maioria. E aqui ao lado a gente pode ver pelo gráfico os meses que ocorrem esses reajustes. Então no mês de março aqui praticamente haverá reajuste em apenas 1% dos seus contratos. Então pessoal, essa situação aí do Vino 11, aqui também no final a gente pode ver alguns dos imóveis que atualmente ele tem, dos 10 ativos. Ele menciona aqui algumas informações relevantes, quem é o locatário, o tipo de contrato, área bruta locável, localização. Então aqui você consegue ter uma noção sobre cada um dos 10 ativos do Vino 11. Então, pessoal, essa situação desse fundo imobiliário continua aí muito difícil de se resolver. A alavancagem é a principal dor de cabeça desse fundo imobiliário. Sempre menciono, para tomar cuidado com fundos imobiliários muito alavancados, especialmente quando não se tem dinheiro para poder pagar as suas amortizações. E é exatamente a situação atual do Vino 11. Então, vamos acompanhar nos próximos meses. Quem está pensando em investir, analise bastante, estude bastante, para que você não faça uma má escolha. E quem já é investidor, cabe aí você decidir, se continua investindo nele ou se sai desse fundo imobiliário, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.